Num mundo onde tudo vibra, tudo respira, tudo pulsa com uma frequência invisível, existe um conhecimento ancestral escondido por séculos, reservado apenas para aqueles corajosos o suficiente para olhar além do véu. Energia viva não é apenas um livro. É uma chave secreta, um código místico que abre as portas para uma realidade que muitos sentem, mas poucos realmente compreendem. Inspirado pelos escritos sagrados e pela sabedoria esotérica de Helena Blavatsky, este audiolivro faz mais do que informar. Ele transforma. Prepare-se para mergulhar nos mistérios da vibração. Você descobrirá como o pensamento molda a matéria, como a intenção dirige a energia e como você pode despertar seu poder interior para remodelar seu entorno, seu corpo e seu destino. Essa não é uma jornada comum. É uma viagem às profundezas da alma e às alturas da consciência. Porque aqueles que dominam a vibração dominam a vida. Antes que a forma existisse, o pensamento vibrava. Antes que o pensamento surgisse, a vontade pulsava, e dentro da vontade, sem desejo, dormia a semente de todos os mundos. Assim começa este tratado, não escrito para a mente que busca entender, mas para a alma que lembra. Não é um manual de técnicas para alcançar, nem uma coleção de ideias para analisar. É uma arquitetura vibracional cujo único propósito é revelar ao leitor sua condição como emissor primordial. Porque o ser humano não nasceu para receber, foi forjado para projetar. O que você chama de realidade é uma projeção solidificada de suas imagens internas. A matéria que o cerca é o reflexo geométrico de seu campo vibracional. Não é o que você pensa ocasionalmente, mas o que sustenta continuamente a partir de seu núcleo. Aquilo que vibra mesmo em seu silêncio, que você emite mesmo em negação, que você projeta mesmo enquanto dorme. Esta obra não busca convencê-lo disso. Ela simplesmente o declara. Porque o que é eterno não precisa ser provado. Apenas precisa ser lembrado. A sabedoria secreta conhecida por todos os verdadeiros iniciados, desde os rishis védicos até os filósofos caldeus, dos cabalistas do deserto aos guardiões da Montanha Branca, ensinava que a realidade é atraída. Ensinava que a realidade é emitida, e a diferença é absoluta. O primeiro espera, o segundo cria. O primeiro implora, o segundo comanda. O que este tratado oferece é o mapa interno do arquiteto oculto que dorme dentro de você. O emissor que você era antes de encarnar. O projetor que nunca deixou de criar, mesmo quando você acreditava o contrário. Aqui você não encontrará inspiração, encontrará decreto. Não encontrará conforto, encontrará poder. Não encontrará fórmulas para agradar o universo. Encontrará a certeza de que você é esse universo em sua forma mais densa e esquecida. Cada capítulo deste livro é estruturado como uma escadaria, não uma escalada de altos emocionais, mas uma reconstituição da vibração. Você não está aqui para acumular conhecimento. Está aqui para desmantelar a ignorância. E a ignorância não é a ausência de dados. É o esquecimento de sua identidade vibracional. Você lembrará nestas páginas que não pensa, você molda. Que não deseja, você emite. Que não afirma, você projeta. Que não cria com a mente racional, mas com a frequência coerente que sustenta sua atmosfera. E se essa frequência for pura, o universo não tem escolha. Ele deve obedecer. Isso não é uma metáfora. É a lei. Não vim trazer teorias. Vim devolver você à sua função. Você está disposto a abandonar a imagem herdada de quem pensou que era? Está pronto para parar de pedir e começar a emitir? Está preparado para deixar de buscar sinais externos e começar a gerar causas internas? Então abra este tratado não para ler, mas para lembrar, porque tudo o que você está vivendo agora, neste exato momento, já foi pensado por você, já foi sentido por você, já foi comandado por você, e chegou a hora de tornar isso consciente. O Emissor Silencioso, um tratado sobre vibração e realidade baseado nos ensinamentos de Helena Blavatsky. Percebemos que mais de 80% dos que visitam nosso canal não estão inscritos. Você pode apoiar este projeto clicando no botão de inscrição e dando um like neste vídeo. Obrigado por nos inspirar a continuar criando mais e melhor conteúdo para você. Está pronto para transformar sua vida? Capítulo 1.
Sobre a vibração como causa da forma. Tudo o que existe é o congelamento de uma emissão interna. A forma é vibração solidificada. Não há nada no universo visível, audível ou tangível que não tenha sido primeiro vibração. E não há vibração que, quando sustentada com intensidade e coerência, não se torne forma. Esse axioma, compreendido apenas pelos iniciados das escolas sagradas, seja nos mistérios órficos, nos templos de Tebas ou nas cavernas dos bodhisattvas tibetanos, constitui a pedra angular da arte sagrada da manifestação. Tudo é vibração. Mas nem toda vibração é criativa. Apenas aquela que é mantida com vontade desperta e emoção estabilizada adquire o grau de densificação necessário para penetrar nas camadas sutis do campo universal e esculpir dentro dele uma arquitetura visível. O universo não cria por acaso. Ele cria por ressonância. E se o mundo responde a quem você é, não é porque o mundo o escuta, mas porque você o emite. A matéria não é nada além de energia cuja frequência foi desacelerada pela persistência do pensamento que a originou. A densidade das coisas é apenas a idade de sua vibração. O que é sustentado por tempo suficiente toma forma. Por essa razão, tudo o que você experimenta não é o resultado de uma vontade alheia, nem a expressão de uma justiça externa. É o espelho exato de sua emissão. A realidade não acontece. Ela é estruturada, e não é construída de fora para dentro, mas de sua atmosfera até as camadas inferiores do plano físico. A vida não vem até você. Ela irradia de você. Os antigos sabiam que todo som cria forma, que todo pensamento é um som inaudível e que, quando esse som é combinado com uma emoção coerente e sustentado ao longo do tempo, age como um cinzel invisível, esculpindo a matéria em forma. Na doutrina oculta do livro tibetano, ensina-se que a palavra é a mãe dos deuses. Dela emergiram Brahma, Baal, Surya. E na tábua de esmeralda de Hermes Trismegisto, está escrito que o que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima, para realizar os milagres de uma única coisa. Essa única coisa não é outra senão a vibração central da alma, que, quando sustentada, dá origem à forma, às estrelas, às paixões e aos destinos. Aquele que não vibra conscientemente vibra por hábito. E o que vibra por hábito projeta mundos repetidos. A maioria dos seres humanos não vive. Eles reciclam. Não criam. Imitam campos herdados. Não projetam a partir de sua essência. Reproduzem a partir da sombra. Cada padrão vibracional que não é observado torna-se forma inercial. É por isso que as experiências se repetem. Porque as relações se reciclam. Porque os mesmos fracassos retornam. Porque sucessos vazios ecoam novamente. Porque a alma adormecida continua emitindo a imagem com a qual foi programada, seja na infância ou em encarnações anteriores. E o universo obediente não responde a pedidos conscientes, mas à vibração constante. A magia não está no desejo. Está na sustentação, não em imaginar, mas em emitir com uma intensidade que corresponde ao núcleo da certeza. O pensamento é o primeiro arquiteto. A emoção é o construtor, e a vontade é o guardião da forma. Você entende? Então saiba disso. Não há matéria que não tenha sido uma vez vibração. Não há vibração que não tenha sido emitida por algum ser consciente. E não há forma que não seja um eco de uma frequência sustentada. O universo é vibracional. A vida é um espelho. Você não é um mero observador. Você é um gerador. Capítulo 2. O pensamento como unidade vibracional. Nem toda ideia cria, apenas aquela sustentada com fogo emocional. A mente, como arquiteta, torna-se unificada nesta verdade. Não há nada mais subestimado no mundo profano do que o pensamento e nada mais cuidadosamente guardado pelo iniciado do que o próprio ato de pensar. Pois o que o não desperto chama de função espontânea do cérebro, efêmera, sem peso, inconsequente, é, na verdade, o instrumento primário pelo qual a alma projeta, dirige e altera tanto a realidade visível quanto a invisível. Cada pensamento é uma unidade vibracional e, como tal, uma semente de forma, uma faísca de arquitetura. Mas essa unidade não é definida pelo conteúdo lógico da ideia, nem por sua formulação elegante, nem mesmo por sua beleza simbólica.
É definida apenas por sua frequência. E essa frequência nasce de uma aliança precisa entre três centros: a mente pensante, o coração sentinte e a vontade sustentadora. Quando esses três estão em harmonia, o pensamento se torna criativo. Quando se contradizem, o pensamento se dissolve, dispersa ou se torna um agente de confusão. Assim ensinaram os hierofantes egípcios em suas escolas seladas. O pensamento torna-se geometria fechada apenas quando o fogo do coração o alimenta e a lança da vontade o dirige. E os brahmanes védicos afirmaram: mana sem bhakti é cinza sem chama. Mas manas com bhakti e tapas torna-se o fogo que dá origem aos mundos. Isso deve ser claramente compreendido. Pensar não é apenas imaginar. E pensar, em seu sentido oculto, é emitir uma frequência coerente que configura o éter e o compele a tomar forma. Mas essa coerência não é uma condição passiva. É o resultado de treinamento interno, alquimia emocional e disciplina vibracional. Porque o pensamento não surge do intelecto. Ele nasce da monada e desce através dos planos. E se, nessa descida, encontra contradição, fragmenta-se. Enfraquece. É por isso que, na maioria dos seres humanos, os pensamentos não criam, eles se dissolvem. É por isso que afirmações falham, decretos caem por terra e visualizações não se materializam. Porque a mente emite um sinal, mas a emoção emite outro. E onde há dualidade, não há criação, apenas dissonância. Para que o pensamento funcione como uma unidade vibracional eficaz, ele deve atender a três condições. Primeiro, clareza conceitual, que surge de uma mente disciplinada, livre de ruído, capaz de manter uma imagem sem ser dispersada por associações inúteis ou medos subjacentes. Segundo, força emocional, que vem de um coração alinhado, capaz de sentir a ideia como real, carregando-a com energia vital, infundindo-a com intensidade vibracional. Terceiro, direção voluntária, que provém do centro do ser e dá ao pensamento uma trajetória firme, inequívoca e sem ambiguidade. Essas três forças formam o que as escolas antigas chamavam de triângulo gerador. Quando uma ideia nasce desse triângulo, o éter responde instantaneamente. A imagem começa a atrair formas sutis. Toma forma como um padrão vibracional e, se sustentada, passa pelos véus até se tornar parte do plano físico. Isso é criação autêntica. Agora, a mente humana comum não é unificada. Ela vive fragmentada. Emite pensamentos fugazes cheios de contradição. Pensa uma coisa, sente outra, deseja uma terceira e age sob uma quarta força que nem reconhece. Essa desassociação é a norma na humanidade pós-Atlante, cujas faculdades superiores foram veladas pela queda vibracional de suas raças. É por isso que o verdadeiro trabalho espiritual não começa na religião ou na moralidade. Começa na unificação da mente. Pois apenas uma mente unificada pode se tornar uma arquiteta do campo. Uma mente unificada não é uma mente silenciosa. É uma mente coerente. Ela pode entreter muitos pensamentos, mas todos alinhados na mesma sequência. Pode se mover em muitas direções, mas sempre a partir de um centro comum. E esse centro não é a lógica nem a razão. É a vibração base da alma. É por isso que os sábios antigos não pensavam como nós. Eles visualizavam e sentiam cada pensamento como se já tivesse ocorrido. E assim o projetavam, não com esforço, mas com alinhamento. Sabiam que o pensamento não é um desejo. É um verbo oculto. E, como todo verbo, quando pronunciado no templo interno da alma, torna-se um comando ao éter. O pensamento criativo, então, não é uma função espontânea. É um ritual vibracional. Não basta pensar algo repetidamente. Você deve pensá-lo a partir de seu centro. Sentir como verdadeiro. Mantê-lo sem interrupção. E nunca contradizê-lo com emoções opostas ou ações incoerentes. Só então a unidade vibracional permanece estável e começa a atrair os elementos que ressoam com sua manifestação. É por isso que pensamentos inconscientes são perigosos, porque eles também emitem. Eles vibram. Eles criam, não porque são dirigidos com intenção, mas porque são sustentados sem interrupção. O medo crônico é um pensamento sustentado.
A dúvida é um pensamento disfarçado de prudência. O ressentimento é um pensamento carregado de memória dolorosa, e tudo isso se torna padrões estruturais no campo de energia que, então, molda as experiências da vida. Portanto, não é o que você pensa conscientemente que cria seu mundo. É o que você vibra constantemente sem observação. E isso também é pensamento profundo instalado na fundação de sua identidade. A mente é o oleiro da alma, mas não trabalha sozinha. Precisa da emoção como fogo e da vontade como molde. É por isso que o verdadeiro mago não pensa com a cabeça. Ele pensa com todo o seu ser, e seu pensamento se torna a criação. Aprenda, então, a pensar novamente, não como o mundo ensina, mas como os iniciados sempre fizeram. A partir do centro, com emoção clara, com intenção que não conhece fratura. E lembre-se, um único pensamento sustentado com fogo vale mais do que 1000 ideias dispersas. Pois um pensamento verdadeiro é um comando dado ao universo. E o universo, sendo vibração, responde àquele que vibra com verdade. Capítulo 3. A palavra como instrumento de configuração. A linguagem não é expressão. É programação do campo. Desde o amanhecer das civilizações verdadeiramente inspiradas, não meras organizações sociais, impropriamente chamadas de culturas, a palavra era entendida não como um meio de comunicação, mas como uma força causal. Não se falava para informar. Falava-se para configurar. As palavras não eram pronunciadas para expressar emoções, mas para organizar os elementos. A palavra, em seu sentido oculto, não é um símbolo do pensamento. É o molde vibracional que determina o curso dos eventos. Quando se diz no princípio era o verbo, não se refere a uma divindade antropomórfica declamando no vazio. Fala-se da vibração consciente autoemitida pelo Logos, o arquétipo vivo de tudo o que há de ser. A palavra não é a fala humana. É uma emissão vibratória imbuída de intenção, sustentada pela vontade e carregada de força emocional coerente. Os antigos sacerdotes caldeus, guardiões dessa verdade, praticavam o que chamavam de dictum condum, o ato de pronunciar palavras a partir de um estado vibracional específico, sabendo que o som emitido da coerência interna altera a disposição dos átomos sutis no plano aérico. Cada palavra era um comando, cada vogal uma chave, cada fonema uma porta vibracional para uma realidade possível. E aqui é onde o homem moderno, tendo degradado a linguagem ao nível da trivialidade, perdeu seu poder criativo. Ele acredita que falar é descrever, que declarar é emocionar. Mas no mundo oculto, tudo o que é falado, mesmo sem fé, vibra, e o que vibra configura. Assim, o ser humano, sem saber, está constantemente moldando seu campo por meio de suas palavras, mesmo que sejam tolas, vazias ou automáticas. Cada palavra falada com intensidade emocional torna-se uma instrução. Não é a lógica do discurso que importa, mas sua carga vibratória. O universo não responde ao conteúdo semântico. Responde ao padrão emitido. Quando você diz não consigo nem engolir, está escrevendo uma linha vibracional em seu campo que bloqueia certas potencialidades. Quando diz isso sempre acontece comigo, está esculpindo um circuito ressonante que, por repetição, se torna denso, torna-se forma. As escrituras secretas do deserto, transmitidas entre os monges do círculo de Amu, anteriores à degeneração abraâmica, proclamavam: cada palavra é um selo. Cada selo é uma forma, e cada forma permanece até ser reescrita. É por isso que os grandes iniciados guardavam suas palavras como um sacerdote cuida do fogo no altar. Não falavam ociosamente. Não comentavam desnecessariamente. Não nomeavam sem motivo, porque sabiam que, uma vez pronunciada, a palavra não pode ser recuperada. Ela continua vibrando, continua agindo, continua moldando até que uma palavra mais alta, mais pura, mais coerente a substitua. A linguagem é uma tecnologia espiritual. Cada palavra é um artefato vibracional. Ela altera o campo, refina-o ou contamina-o. A repetição o fixa. A emoção o amplifica. A contradição o destrói. Assim como há alimentos que nutrem e outros que envenenam, também há palavras que elevam e palavras que intoxicam.
É por isso que, nos templos antigos, o aprendiz passava por um voto de silêncio, não como punição, mas como purificação. Pois, até que ele dominasse sua vibração interna, tudo o que saísse de sua boca seria uma construção falha, uma emissão distorcida, uma interferência perigosa na trama da realidade. A linguagem externa revela a interna, e a linguagem interna é a verdadeira causa do campo de energia. Portanto, além do que você diz em voz alta, importa o que você diz a si mesmo, não o que declara em público, mas o que murmura em sua mente quando ninguém está ouvindo. Porque esse pensamento murmurado, repetido uma e outra vez, torna-se seu padrão base. E esse padrão é o que configura seu destino. No texto velado do Zohar, no cerne da verdadeira cabala oculta, ensina-se que o nome esconde a forma, e o que é nomeado toma lugar no mundo. Nomear, nessa ciência, não é categorizar. É dar existência vibracional. O que você nomeia, você fixa. O que você não nomeia, domina você a partir das sombras. Então, se você nomeia sua ferida, você lhe dá forma. E se lhe dá forma, pode trabalhar com ela. Mas, se a esconde, ela continuará emitindo a partir de seu campo sem sua consciência e atrairá o que ressoa com ela. O nome, em seu sentido esotérico, é a fórmula vibracional de uma coisa. Nomear é criar. Nomear é dar corpo no campo sutil. É por isso que os magos de outrora não falavam seus verdadeiros desejos até alinhá-los com o fogo puro da vontade. E também é por isso que os nomes secretos dos deuses eram guardados sob 7 selos. Porque conhecer o verdadeiro nome de uma entidade é exercer poder sobre sua vibração. Assim como falar seu verdadeiro nome a partir da alma é invocar seu eu superior e lhe dar forma. Agora você entende que a linguagem não é trivial. Cada frase dita descuidadamente é um ato inconsciente de criação. Cada expressão de dúvida, ódio ou fraqueza gera uma vibração que molda o ambiente, não como punição, mas por fidelidade. Porque o universo não responde à sua intenção, responde à sua emissão. Quer mudar sua realidade? Mude sua palavra. Quer escapar do ciclo? Mude sua narrativa. Quer irradiar poder? Fale a partir do centro, porque o centro não mente. E o que é emitido do centro cria sem interferência. É por isso que o verdadeiro silêncio não é a ausência de palavras. É a presença da vibração. E a verdadeira palavra não é uma declaração mental, mas um fogo geométrico emitido da coerência. Refine sua palavra, purifique sua fala, fale pouco, mas fale da alma, e o que você disser se tornará lei. Capítulo 4. Da imagem mental à forma material. Visualização como uma geometria de ressonância. O que é visto internamente organiza o que está fora. Antes que o universo existisse como espaço mensurável, antes que o tempo vibrasse em ciclos, e antes que a substância se cristalizasse em forma, tudo era uma imagem não manifestada, vibração em potencial, geometria em estado de pré-ser. E essa primeira imagem, sustentada a partir do absoluto incombustível, projetou-se no plano da manifestação como cosmos, como lei, como estrutura. É por isso que toda a criação visível é o resultado de uma imagem arquetípica mantida com intensidade, com vontade e com pureza. A visualização, em seu significado mais profundo e selado, não é fantasia nem um método de autossugestão, como os materialistas movidos pela emoção acreditariam. Não é uma ferramenta psicológica. É o ato oculto pelo qual o ser, alinhado com seu centro vibracional, projeta uma figura interna no campo aérico. E essa figura, quando mantida com fé inabalável, começa a moldar a substância astral e, finalmente, a condensar no mundo físico. Essa imagem não precisa ser lógica ou detalhada. Deve ser coerente, vibracionalmente pura e sustentada com certeza. O erro do ser moderno, perdido entre técnicas de afirmação e desejos carregados de emoção, é visualizar a partir da falta, projetar a partir da urgência, criar a partir da fome. Mas nenhuma imagem nascida de desejo inferior pode formar uma realidade estável, porque o desejo inferior é vibração instável, frequências cruzadas, padrões caóticos. Apenas a alma, quando lembra de seu estado original, pode perceber uma imagem com o poder de criar sem distorção. Visualizar não é imaginar o que se quer.
Visualizar é lembrar o que já é verdadeiro em outro plano. Uma imagem eficaz não é inventada. É evocada. Os sábios antigos do Deserto Negro, herdeiros de uma tradição atlante degenerada e escondidos nas cavernas da Líbia, diziam: você não verá o que deseja. Verá o que vibra com você. E nos escritos não canônicos do Evangelho de Filipe, atribuídos aos círculos gnósticos mais profundos, está escrito: aquele que não vê a partir da plenitude prolonga o vazio, mas aquele que vê a partir do ser projeta a forma. Cada imagem interna é uma geometria vibratória. E cada geometria mantida em ressonância traz ordem. Uma imagem mental não é apenas um pensamento visual. É uma frequência, um padrão, uma estrutura viva inscrita no campo energético. E essa estrutura, se coerente com o núcleo de sua identidade vibracional, começa a reorganizar seu entorno para se manifestar. Mas, se for incompatível, se você vibrar medo, dúvida ou contradição, a imagem se dissolve, rebate ou cria confusão. Essa é a verdadeira arte da visualização. Não imaginar com força, mas lembrar com certeza, não projetar a partir da fome, mas sustentar a partir da identidade. Uma imagem cria não pela sua intensidade emocional no momento, mas pela sua estabilidade vibracional. Quanto mais tempo você mantiver uma imagem sem distorcê-la com dúvidas, medos ou desejos conflitantes, mais claramente ela começa a moldar o campo ao seu redor. Essa é a verdadeira alquimia da forma-pensamento. Transformar uma visão interna em um padrão sólido no mundo exterior. Não por esforço, mas por persistência. É por isso que os iniciados do Vale Branco, descendentes da linhagem solar do Tibete antes de seu isolamento, ensinavam seus discípulos a carregar a imagem no peito, não na testa. Porque a imagem retida apenas pela mente fragmenta, mas a imagem mantida com corpo, emoção e vontade unificada inscreve-se no éter como um decreto vibracional. Entenda isso. Cada visualização é uma arquitetura energética. Cada imagem mental é uma ordem ao campo quântico. Cada forma que você vê dentro de si, se sustentada, começa a organizar os elementos ao seu redor para se tornar real. Mas cuidado, nem todas as imagens criam beleza. O mesmo se aplica a formas distorcidas por traumas, a cenas recorrentes de fracasso, as memórias de dor sustentadas pelo medo. Essas também são visualizações, embora inconscientes. São geometrias e moldam o campo. Muitos vivem vidas caóticas não porque querem, mas porque projetam imagens caóticas sem saber. A alma não distingue entre o que você visualiza voluntariamente e o que tolera repetidamente. Se você mantém uma imagem com sua atenção, está alimentando-a. Se a repete sem corrigi-la, está solidificando-a. E, uma vez que se torna sólida, você a viverá. É por isso que a primeira tarefa do verdadeiro mago não é projetar novas imagens, mas purificar as antigas, desprogramar imagens herdadas, destruir formas mentais que não representam mais a verdade da alma. E, uma vez que o campo foi limpo, começar a projetar com clareza geométrica. Os textos herméticos posteriores, especialmente o Liberus, atribuído a Fósimo de Panópolis, afirmam: não veja com o olho que deseja, mas com o olho que dá forma. Pois aquele que deseja imagina a partir do vazio, mas aquele que dá forma lembra a partir da plenitude. Nos manuscritos sufis da linhagem Alquira, ensinava-se que cada alma possui um espelho interno, uma superfície vibratória onde toda imagem autêntica é refletida sem distorção. A tarefa do iniciado era limpar esse espelho de poeira emocional e doutrinas estranhas até que a visão interna correspondesse à realidade externa. Quando isso acontecia, o mundo não podia resistir. Tinha que se alinhar. Visualizar, então, não é manipulação da realidade. É revelação. Não é interferência no externo. É alinhamento com o que já vibra em outra dimensão. Se esse alinhamento for puro, o campo responde. Se for falso, ele colapsa. A verdadeira visualização é um ato de humildade vibracional. Não exige. Não implora. Simplesmente vê a partir da verdade e espera em silêncio. Então pratique. Feche os olhos. Não pense. Evoque uma imagem que represente o que sua alma já sabe. Não a decore. Não a force.
Apenas sinta-a como se já fosse familiar. Então respire dentro dela. Caminhe com ela. Durma com ela. Faça dessa imagem sua nova atmosfera. E o mundo obediente se reorganizará. Porque você não cria o que deseja. Você cria o que pode ver clara e consistentemente. E toda imagem pura se torna forma. Pois a geometria da alma é lei. E o que você vê a partir da alma, o universo manifesta sem exceção, sem demora, sem erro. Capítulo 5. O emissor e o projetor da identidade vibracional. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que sustenta sem contradição. O universo não responde aos seus desejos. Responde à sua emissão. E sua emissão não vem do que você pensa na superfície, nem das palavras que repete em voz alta, nem mesmo das coisas que imagina com entusiasmo. Sua verdadeira emissão nasce da identidade vibracional que você habita em silêncio. Vem da frequência oculta que pulsa dentro de você quando não está agindo, não está afirmando, não está pedindo. Você não é um ímã passivo esperando que o mundo lhe dê o que precisa. Você é um projetor ativo moldando o mundo ao seu redor, segundo a segundo, de acordo com o padrão que mantém dentro de seu campo. O mundo não é algo oferecido a você. Você o molda. E não o molda com intenção, mas com coerência. Porque o que se manifesta não é o que você quer, mas o que você é vibracionalmente. O que acontece com você não é punição. É retorno. Não é um erro. É um espelho. Não é interferência externa. É emanação sustentada. Assim ensinaram os verdadeiros mestres da tradição primordial, mestres de escolas há muito extintas, velados por nomes que a mente comum nunca conheceu. Nos anais mais antigos do Zohar, nos fragmentos do Sicaber, nos diagramas perdidos da escola de Yin, e nos ensinamentos esotéricos de Mitra, a mesma verdade ecoa repetidamente. O mundo é projeção, não como símbolo, não como metáfora, mas como fato literal. Cada figura, cada evento, cada relacionamento que perdura em sua vida é uma forma projetada a partir do campo de sua identidade vibracional. E essa identidade não é seu nome. Não é sua história pessoal. Não é sua opinião sobre si mesmo. É a frequência que sua alma carrega como uma melodia não dita, um tom que vem antes de cada palavra que você diz. É por isso que duas pessoas podem desejar a mesma coisa e obter resultados completamente opostos. Porque o que a separa não é a força de vontade, mas o campo que sustenta esse desejo. Se o desejo é uma flor, a identidade é o solo, e o universo não responde à flor. Responde ao tipo de terra em que ela foi plantada. Então, a questão essencial não é o que eu quero, mas de qual identidade estou querendo. Porque, se você deseja prosperidade a partir de uma identidade vibracional de falta, você projetará obstáculos. Se anseia por amor a partir de uma identidade vibracional de indignidade, você convocará abandono. Se busca saúde a partir de uma identidade vibracional de desvalorização, você atrairá exaustão. Não porque você merece, mas porque você está sustentando isso sem perceber. Isso é o que os antigos chamavam de nome oculto. Cada alma carrega um nome vibracional que expressa seu verdadeiro estado interno. E esse nome, essa frequência, não uma palavra, é o que o universo obedece. Nos ensinamentos superiores da Cabala, o verdadeiro trabalho não é mudar circunstâncias, mas mudar o nome. Porque mudar o nome é mudar a emissão. E mudar a emissão é mudar a realidade. O erro do buscador moderno é tentar atrair o que deseja sem modificar o que emite. Eles querem paz, mas vibram ansiedade. Querem liberdade, mas emitem medo. Querem abundância, mas carregam uma identidade construída sobre esforço, sacrifício ou autossabotagem. Então, seu campo está dividido. E o que está dividido não pode se manifestar, porque, como já foi dito, o campo quântico não responde à intenção. Responde à coerência. Portanto, o trabalho não é desejar mais intensamente, mas reconfigurar o emissor. E o emissor é sua identidade vibracional. Não aquela que você declara, mas aquela que você carrega. Aquela refletida em sua postura, em sua respiração, em seu silêncio, em como você entra em uma sala, em como recebe uma palavra,
em como olha e como escuta. Tudo isso é vibração. Tudo isso é emissão. E o universo não se importa com suas frases. Ele se alinha com seu tom. Quer saber qual é sua identidade vibracional? Não analise, observe. Que padrão se repete em sua vida? Que tipos de eventos ou relacionamentos continuam retornando? Que energia os outros sentem quando você está presente? Que mensagem vibra em seu corpo quando ninguém está olhando? Aí está seu nome. Aí está a sua verdadeira emissão. E até que essa frequência mude, nada profundo pode ser transformado. Você pode mudar de cidade, de parceiros, de carreiras, de hábitos, de crenças. Mas, se não mudar sua identidade vibracional, o que voltar para você será sempre o mesmo, vestido de formas diferentes. A identidade vibracional não pode ser alterada com afirmações vazias. Ela se transforma por prática consciente, habitando uma nova frequência, não como uma máscara, não como uma estratégia mental, mas como um alinhamento profundo de emoção, pensamento, corpo e vontade. Essa era a prática dos magos silenciosos da escola Antari, cuja existência desapareceu com a queda do último templo sírio. Eles escolhiam uma qualidade, não um desejo, mas uma frequência, e a sustentavam por dias, semanas, até anos. Não falavam sobre isso. Eles a incorporavam. Caminhavam como se já fossem isso. Respiravam como se já vivessem isso. E, com o tempo, o mundo não podia deixar de se remodelar à sua imagem, porque eles não emitiam mais o velho nome. Eles haviam incorporado outro. Você entende? Não é o que você busca que determina a sua vida. É o que você projeta a partir de seu nome vibracional. Você não é o que declara. Não é o que deseja. Você é o que carrega quando está em silêncio, e isso o universo não pode ignorar. Então pratique. Escolha uma frequência, uma identidade que você deseja habitar. Sinta-a, não como aspiração, mas como memória. Pergunte a si mesmo: como o ser que já vibra nessa frequência caminharia? Como ele respiraria? Como ele olharia, escutaria, suportaria e liberaria? Então habite essa frequência por 1 hora. Não como performance, mas como um experimento vibracional. Observe o que acontece e repita, porque o mundo não responde à sua história. Responde ao seu nome. E, se você mudar seu nome, tudo o que acontece com você mudará com ele. Não por milagre, por correspondência. Não por intervenção externa, mas por ressonância. Você é o emissor. Você é o projetor. E sua vida é o padrão material do que você sustentou até agora. Capítulo 6. A dúvida como magia invertida. O pensamento duplo cria distorção em sua emissão. É magia invertida. Toda emissão vibracional que surge puramente e é mantida de forma constante torna-se a arquitetura do mundo. Mas, se essa emissão for infundida com uma frequência contraditória, invisível e duvidosa, o padrão resultante não é anulado. É distorcido. Essa distorção é a raiz do que, na verdadeira ciência esotérica, é chamado de magia invertida. A dúvida, do ponto de vista comum, parece inofensiva, apenas um sinal de cautela ou racionalidade. Mas, do ponto de vista do emissor, a dúvida é uma dissonância energética. É um vírus vibracional que fratura o campo e o força a emitir em direções opostas. Assim como uma corda desafinada arruína uma sinfonia, a dúvida sustentada, por mais silenciosa que seja, quebra a projeção coerente e produz um eco invertido. Não há pensamento neutro, nenhuma palavra sem carga, nenhuma emoção sem consequência. Cada emissão, por menor que seja, deixa um traço na trama do campo. A dúvida não é apenas insegurança. É um comando contraditório dado ao universo. Toda vez que você deseja algo, mas o acompanha de medo, suspeita ou e se não acontecer, você está fragmentando a instrução vibracional. E o universo, que responde apenas à coerência, recebe um comando quebrado. O universo não pune essa fratura. Ele a reflete. Ele lhe dá exatamente a distorção que você emitiu, e assim surgem realidades pela metade, resultados diluídos, relacionamentos ambíguos e caminhos quebrados.
Não porque o universo retém seu desejo, mas porque você não pode receber claramente o que emite de forma ambígua. Os magos egípcios que serviam nos círculos internos dos templos de Karnak entendiam isso bem. A primeira lição para qualquer iniciado não era invocar, mas manter uma vibração sem fratura. Eles sabiam que um pensamento dividido é como uma flecha partida em voo. Nunca atinge o alvo. No Evangelho da Verdade, atribuído aos gnósticos valentinianos, está escrito: aquele que acredita sem união está dividido, e o que está dividido não pode permanecer. Esse ensinamento, embora teológico na aparência, é, na verdade, uma lei energética. O que não é mantido como uma vibração única não pode permanecer na manifestação. Se sua emoção diz sim, mas seu corpo hesita. Se seu pensamento afirma, mas suas palavras negam. Se sua intenção proclama, mas suas ações sabotam, então seu campo emite múltiplos sinais ao mesmo tempo, e o resultado é incoerência manifesta. As escolas ocultas chamavam essa fratura interna de sombra do pensamento duplo. Não é mera hesitação. É a inversão da energia criativa. Todo pensamento sustentado torna-se invocação. E, se esse pensamento estiver contaminado por uma frequência conflitante, o que você invoca não é criação, mas suspensão, dissolução ou um retorno ao caos. No Mutus Liber, o livro silencioso dos alquimistas, o adepto é mostrado contemplando duas serpentes entrelaçadas, uma de luz, outra de escuridão. A seus pés, uma flor que não desabrocha. A inscrição diz: fogo duplo, morte dupla. A mensagem é clara. A energia contraditória impede que a criação floresça. Onde há pensamento cruzado, onde há declarações sem fé, onde há afirmações mecânicas sem respaldo emocional, não há alquimia possível. Aqui reside a raiz da magia invertida. Quando você afirma uma coisa, mas vibra outra. Quando decreta em voz alta, mas seu campo emocional emite o oposto. Quando visualiza com desejo, mas não consegue manter a certeza. Você está praticando magia, sim, mas magia invertida. Você não está criando o resultado que deseja. Está alimentando seu oposto. A dúvida não é apenas um estado mental. É um comando vibracional. E o universo, como um campo fiel, não julga. Ele reflete. Dele ambiguidade, ele devolve ambiguidade. Dele certeza, ele devolve forma. Mantenha um padrão dividido, e ele retorna um padrão de caos. Os sábios antigos da Anatólia, na tradição perdida do círculo do olho interno, ensinavam que o pensamento duplo era o maior inimigo do mago. Não porque era uma força externa, mas porque era uma fratura interna. Eles diziam que não há demônio mais eficaz do que o eco de um sim misturado com um não. Porque esse eco não apenas impede a manifestação. Ele gera estruturas energéticas que perpetuam a confusão. Como neutralizar a dúvida? Não por repressão, não por luta mental, mas por substituição vibracional. Você deve tornar visível o que estava oculto. Nomear a dúvida. Puxá-la do corpo. Identificar o padrão. Então escolher uma nova frequência, não como fuga, mas como uma decisão sustentada. Isso requer uma prática que não é emocional, mas geométrica. Não se trata de se sentir melhor. Trata-se de alinhar cada plano do ser em uma única emissão. Pensamento, emoção, palavra, corpo, intenção, todos dizendo a mesma coisa. Só então há um campo unificado. Só a partir desse campo a criação pode ocorrer. Então pratique a arte da emissão coerente. Escolha uma afirmação verdadeira. Sinta se seu corpo a aceita ou resiste. Note se uma voz em sua mente a rejeita imediatamente. Identifique essa rejeição. Nomeie-a. Não fuja. Não julgue. Então reescreva a frase a partir de um lugar mais profundo e mantenha essa nova emissão por horas, dias, semanas, sem fratura, sem contradição. Só então o universo poderá oferecer uma criação precisa. Lembre-se, a dúvida não é prudência. É distorção. Não é consciência. É fratura. E onde há fratura, não pode haver forma estável. O universo responde à clareza. E a clareza é o que a alma se torna quando para de discutir consigo mesma. Capítulo 7.
O campo como registro da alma. Sua atmosfera energética nunca para. Tudo é registrado. Tudo retorna. Assim como o escriba antigo gravava os decretos dos faraós em tábuas de pedra, a alma imprime cada uma de suas emissões na trama invisível que a cerca. E essa trama não é metafórica. É um campo real, sensível e estruturado, cujo propósito não é proteger a alma como uma barreira, mas registrar, emitir e refletir cada frequência que ela manteve dentro de si. Os sábios de Akasha chamavam isso de veste de luz. Os videntes sírios referiam-se a ela como manto de retorno. E os iniciados atlantes a nomeavam o anel do espelho. Esse campo não é governado pela consciência racional. É moldado pela frequência emocional sustentada, pela vibração repetida ao longo do tempo, pelo tom dominante da identidade profunda. Cada pensamento recorrente, cada emoção tolerada, cada palavra falada com intenção, cada imagem visualizada com crença, isso é energia inscrita. Não desaparece. Não é esquecido. É armazenado. E desse armazenamento, a estrutura ressonante que mais tarde chamamos de vida começa a tomar forma. O campo não julga. Não distingue entre o que você quer e o que teme, entre o que ama e o que evita, entre o que deseja e o que rejeita. Ele simplesmente registra o que você mantém e o espelha de volta. Então, como um reflexo obediente da energia que recebe, ele o retorna na forma de circunstâncias, encontros, repetições, sincronicidades e silêncios. Não há aleatoriedade, apenas feedback. Então, quando você acredita que algo está resolvido porque parou de pensar conscientemente sobre isso, mas não o limpou vibracionalmente, ele retorna, não como punição, mas como um eco não resolvido. O que não foi transmutado no campo permanece suspenso, e o suspenso busca manifestação para ser completado. Quando a alma encarna, ela não herda apenas um corpo físico. Carrega consigo um campo vibracional que não começa nesta vida. Esse campo é a soma de todas as frequências sustentadas em outras encarnações e também o resultado de todas as emissões vibracionais presentes. Esse campo não é composto de memórias, mas de padrões. Padrões que não apenas vivem nele, mas o moldam. Eles o afinam ou o obscurecem, e dessa estrutura a alma atrai suas experiências. Assim ensinaram os hermetistas do Alto Egito. Aquele que não limpa seu campo repetirá sua história. Aquele que transmute sua emissão organiza seu destino. Não existe vida nova se o campo continuar a vibrar com configurações antigas. Porque o campo é mais leal que a memória. E até que haja uma reprogramação vibracional consciente, a alma caminhará em círculos, chamando de evolução o que é, na verdade, repetição. Entenda isso. O campo é dinâmico, mas não espontâneo. Ele responde à sua emissão, mas não a inventa. Não toma decisões. Apenas retorna o que foi mantido. Se você emitiu medo por anos e apenas tentou pensar positivamente por algumas semanas, o campo ainda ressoará com esse padrão de medo, não por crueldade, mas por lealdade vibracional. Porque tudo o que é emitido é registrado, e o que é registrado busca forma. Assim, a alma torna-se o escultor de sua existência, e o campo, o mármore no qual suas vibrações esculpem sua forma. Um momento de clareza não é suficiente. Essa clareza deve ser sustentada até que o campo seja completamente reescrito. O campo não responde a impulsos breves. Responde à permanência. E é na permanência que a verdadeira transformação ocorre. Isso era conhecido pelos guardiões das escolas de luz em Tartária, que ensinavam que, para alterar um padrão registrado no campo, era necessário manter uma nova frequência por 42 dias sem interrupção. A intenção não era suficiente. Era preciso habitar a nova vibração como quem vive em uma nova casa, como quem veste uma nova roupa. Apenas o que é sustentado pode reprogramar. A atmosfera energética que você carrega é sua realidade mais profunda. Não o que você pensa, não o que faz, não o que declara, mas o que emana sem perceber. Quando tudo está silencioso, quando ninguém está olhando, quando o julgamento está ausente. Essa é a sua verdade vibracional. E essa verdade é o que configura os eventos de sua vida. Quer mudar sua realidade? Não mude suas ações primeiro. Mude sua atmosfera.
Mude seu campo. Como isso é feito? Comece observando. Que emoção habita seu corpo com mais frequência sem que você perceba? Que pensamento se repete mais, mesmo em silêncio? Que imagens internas você sustenta sem notar? Então escolha uma frequência oposta, mas afine sua alma não por força, mas por memória. Porque o campo responde mais fortemente ao que lembra do que ao que aprende. Se você vibrou medo, comece a emitir confiança. Se vibrou escassez, comece a emitir suficiência. Se vibrou culpa, comece a emitir perdão. Mas não o declare. Viva-o, faça disso sua atmosfera. Mantenha essa frequência por horas, dias, semanas, e o campo, em sua obediência, começará a retorná-la. Porque o campo não negocia, não interpreta, não espera. Ele apenas reflete. Tudo o que você vibrou uma vez deixou um traço. Tudo o que sustentou ainda está agindo. Tudo o que você emite agora se tornará forma amanhã. O campo é o escriba silencioso de sua alma, e sua vida é a leitura fiel do que está escrito. Capítulo 8. Veja o corpo como um templo ressonante. Emoções seladas nos órgãos. O corpo vibra o que a alma silencia. O corpo não é apenas um mecanismo fisiológico ou uma máquina biológica acidentalmente dotada de consciência. O corpo é um templo, não simbolicamente ou alegoricamente, mas arquitetonicamente. Um projeto energético no qual cada órgão, cada nervo, cada tecido e cada célula vibra como uma corda afinada ao ritmo da alma que o habita. Dentro dele, manifestam-se os decretos vibracionais mais antigos. Dentro dele, ressoam os segredos mais profundos da memória encarnada. Não há silêncio no corpo. Mesmo quando estamos quietos, mesmo quando fingimos quietude, o corpo continua emitindo, sentindo, registrando, porque o corpo é o primeiro espelho da alma. E o que não é falado, o que não é processado, o que não é transfigurado em consciência permanece ali, encapsulado como tensão, como sintoma, como fadiga, doença ou rigidez. Cada emoção não expressa não desaparece. Ela se move para o órgão que vibra na mesma frequência e permanece ali como uma partitura esquecida que ainda toca, como um eco que ainda influencia, como um selo energético que altera o fluxo da força vital. Isso não é metáfora. É lei vibracional. O medo não processado aperta-se na barriga, onde está a raiz da sobrevivência. A tristeza não liberada pesa no peito. Pois o coração não é apenas músculo, mas um nó magnético. A raiva não reconhecida se enrola nas costas, nos ombros, nos braços. Pois essas são as partes destinadas a agir, a golpear, a resistir. A culpa se aloja no fígado, a vergonha na garganta, a falta de autoestima nos joelhos e nos pés. Assim, o corpo torna-se um mapa da alma ferida, mas também um instrumento de sua libertação. Porque o que foi selado pode ser sentido, reconhecido e vibrado com presença e, portanto, transmutado. Isso não se trata de curar a partir da mente ou culpar o corpo como se ele fosse culpado. Trata-se de habitar o corpo como ele realmente é. Um oráculo. Assim ensinaram os sábios do Vale do Indo, muito antes que a ciência vibracional fosse enterrada pelo dogma. Eles afirmavam que o corpo não adoece. Ele responde. O corpo não falha. Ele comunica. Nos textos ocultos da escola Caximeida, o corpo era definido como um instrumento sagrado de ressonância, onde a luz da alma é traduzida em experiência. É por isso que cada parte do corpo tem uma vibração específica. Cada órgão ressoa com uma emoção. Cada articulação é uma porta que pode se abrir ou fechar dependendo da frequência que mantém. Isso não é aprendido por meio da anatomia. É lembrado por meio da atenção. Que parte do seu corpo dói quando você retém uma verdade? Onde sua carne se contrai quando você mente para si mesmo? Que parte enfraquece quando você age a partir de uma falsa identidade? Você não precisa de anos de estudo. Precisa de presença, porque, quando o corpo é verdadeiramente ouvido, ele fala com a verdade que a mente há muito esqueceu. O que você chama de desconforto é frequentemente a alma tentando despertar uma frequência adormecida. O que você rótula como doença é muitas vezes uma emoção presa esperando para ser liberada.
E o que você identifica como enfermidade é frequentemente a última voz que o corpo usa para expressar o que não pôde sair de nenhuma outra maneira. Isso era conhecido pelos alquimistas internos, que ensinavam que a verdadeira transmutação não começa na mente. Começa na carne. Para curar a alma, é preciso primeiro habitar o corpo em verdade. O corpo não precisa ser forçado com disciplina. Precisa ser ouvido como um altar. Não pede esforço. Pede sinceridade. Porque só quando você reconhece qual emoção foi selada dentro dele, você pode começar a liberar o padrão vibracional que a mantém. Como isso é feito? Não por análise, não por técnicas forçadas, mas por presença encarnada. Feche os olhos. Traga sua atenção para uma parte do seu corpo onde sente tensão, desconforto, peso ou silêncio. Pergunte internamente: o que estou sentindo aqui que não disse? Não espere por palavras. Espere por uma imagem, uma emoção, uma memória. Reconheça-a. Respire dentro dela. E simplesmente permita que essa parte vibre, trema, se abra ou se libere, porque a energia não precisa ser compreendida. Precisa ser sentida com consciência. E quando o corpo é habitado dessa maneira, ele se torna um mestre. Não adoece mais. Não grita mais. Simplesmente vibra. E quando essa vibração é pura, é saúde. Lembre-se disso. O que você silencia, o corpo fala. O que você evita, o corpo toma. O que você rejeita, o corpo segura. E quando você para de rejeitar, evitar e silenciar, o corpo começa a liberar. Porque a alma não pode vibrar plenamente se o corpo ainda carrega sua sombra. O corpo é um templo, sim, mas também é um altar, um oráculo, um espelho e um portão. E quando você o habita como tal, todo o campo se reorganiza. Capítulo 9. A emoção como comando secreto. Não é a palavra que cria, mas o sentimento sustentado mantido como vibração pura. Antes que o universo respondesse à palavra falada, antes que a mente pudesse conceber uma imagem ou um pensamento articulado, já havia uma emoção primordial vibrando, não como uma reação psicológica, mas como uma força ordenadora, uma intenção viva, um pulso radiante da alma que molda os reinos sutis com precisão geométrica. As grandes tradições esotéricas da antiguidade, aquelas que não deixaram templos visíveis, apenas registros gravados no éter e no sangue dos iniciados, sabiam disso. Inquestionavelmente, a emoção é a primeira linguagem criativa. Não o afeto superficial, não a sentimentalidade profana, mas um pulso vibratório sustentado impresso no campo da existência, determinando o que se torna visível e o que permanece oculto. As palavras podem mentir, as imagens podem mudar, os pensamentos podem ser enganados, mas a emoção sustentada é irrevogável, não porque o universo pune, mas porque o universo obedece ao padrão mais profundo. E esse padrão não é expresso em frases, mas em vibração contínua. Uma vibração não falada pela boca, mas emitida pela alma. Essa vibração é a emoção pura, não contaminada por conflitos internos, não dividida por crenças opostas, não fragmentada por contradições. No livro de Enoque, cujo texto foi velado por séculos e preservado apenas em códices etíopes e eslavos, está escrito: e foi dado aos filhos dos homens a arte de mover a terra com sua emoção e comandar as estrelas com a vibração de sua alma. Esse ensinamento, excluído do cânone por sua potência perigosa, revela o essencial. A emoção não é um efeito, mas uma causa vibratória. O que você sente em totalidade molda o mundo, não a partir do desejo, mas a partir do decreto não verbal de seu estado interno. É por isso que não basta pensar no que você quer, declará-lo ou mesmo visualizá-lo. Você deve senti-lo como uma verdade vibracional. Senti-lo não uma vez, não como um impulso fugaz, mas como uma frequência habitual, uma atmosfera energética que não desvanece quando você está em silêncio ou em repouso. O universo não escuta suas frases. Escuta seu campo. E esse campo não responde à lógica ou à intenção falada. Responde à emoção que você emite sem nem perceber. Assim ensinaram os iniciados das escolas subterrâneas de Axum, onde não se recitavam mantras, mas praticava-se a sustentação vibracional. Eles diziam: aquele que mantém a alegria na presença do caos é o mestre do plano. Não porque suprime,
mas porque aprendeu a vibrar a partir do centro, não a partir da reação. A emoção como comando não é imposta pela força. Não é falsificada com entusiasmo. Não é programada por repetição mecânica. É mantida com pureza, e essa pureza não é moral, mas ressonante. Um campo emocional puro é aquele em que a frequência vibra sem interferência, onde o que é sentido não contradiz o que é pensado ou dito. É uma coerência invisível que penetra tudo. E o que acontece quando você sustenta uma emoção em coerência? A matéria responde, não como um milagre, mas como uma correspondência vibracional. Os elementos se rearranjam. Os corpos se curam. Os relacionamentos se recalibram. As oportunidades se alinham, não porque você tem sorte, mas porque você se tornou o nó emissor de uma frequência inabalável. Isso era conhecido pelos alquimistas do Monte Arara, que ensinavam que toda emoção sustentada por 42 respirações sem contradição cria um selo aérico, uma inscrição vibracional que começa a reorganizar a disposição dos elementos. Eles diziam: o que você sustenta com pureza torna-se geometria sagrada. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando você sustenta emoções contaminadas, culpa disfarçada de humildade, medo disfarçado de prudência, falta disfarçada de desejo, você imprime padrões confusos no campo. E esses padrões são obedecidos com a mesma precisão que os puros, porque o universo não distingue entre verdadeiro e falso. Ele distingue entre coerência e contradição. É por isso que tantas pessoas experimentam resultados que se opõem às suas intenções. Não porque falham, não porque são indignas, mas porque suas emoções dominantes contradizem seus desejos conscientes. E o universo, que responde apenas à frequência mais forte, retorna o que é sustentado, não o que é declarado. Então, como transformar a emoção em um comando consciente? Primeiro, reconhecendo que a emoção não é um estado passivo. É uma emissão. Segundo, entendendo que toda emoção pode ser mantida de forma constante. Terceiro, escolhendo uma emoção alinhada com o que você quer viver. E, finalmente, treinando corpo e alma para emiti-la sem interrupção, não como um ato, não como negação, mas como uma manifestação de poder. A paz, por exemplo, não é a ausência de conflito. É uma presença vibratória. A alegria não é euforia. É certeza. A dignidade não é orgulho. É clareza estrutural. E quando essas emoções são sustentadas sem dependência de circunstâncias externas, tornam-se comandos silenciosos que o universo não pode desobedecer. Então pratique. Escolha uma única emoção que deseja usar como seu comando hoje. Não a force. Sinta-a. Lembre-se de um momento em que já a viveu. Respire dentro dela. Caminhe nela. Fale a partir dela. Mantenha essa vibração por 5 minutos, depois por 1 hora, depois por um dia inteiro. E observe. Não espere por resultados. Apenas observe como o mundo começa a se organizar ao seu redor. Porque o universo não responde a pedidos. Responde a estados vibracionais. E esse estado é assinado não pelas suas palavras, mas pelas suas emoções. Você não cria o que diz. Você cria o que sente ser verdadeiro, mesmo que não seja dito. Porque a emoção é o comando que dá a ordem antes que a palavra seja pronunciada. Capítulo 10. O campo quântico como espelho da emissão. O mundo não responde. Ele reflete. O campo não avalia, ele obedece. Não há vontade externa moldando o destino dos homens. Não há julgamento divino que determine sua sorte. Nem há acaso cego traçando seu caminho. A vida que você experimenta, cada cena que se desdobra no tempo, cada rosto que encontra, cada circunstância repetida é nada além da reverberação de um campo invisível que o cerca e o penetra. O campo quântico. Esse campo não é uma teoria e não é um símbolo. É uma substância sutil e vibracional, viva, sensível e obediente. Dentro dele, as emissões da alma são inscritas, não como registros passivos, mas como moldes ativos que organizam a matéria. O campo não raciocina, não interpreta, não avalia. O campo obedece. Ele obedece às emissões vibracionais dominantes sustentadas pela alma. Não o desejo superficial,
não as palavras ditas sem convicção, não as imagens projetadas com fome. O campo responde apenas ao que é emitido com permanência, com coerência interna e com certeza encarnada. Esse princípio era conhecido nas eras remotas por toda a escola de mistérios que recebeu seu conhecimento da luz primordial. Os arianos de Imbat, os sábios de Erido, os profetas do deserto, todos concordavam na verdade essencial. O mundo não responde, ele reflete. A vida não acontece com você, acontece a partir de você. Não há fora sem dentro. Não há destino sem emissão e não há resposta sem um sinal. O universo não toma decisões por você. Não pesa seu mérito ou mede sua moralidade. Ele reflete com fidelidade absoluta o padrão vibracional emitido do núcleo do seu ser, mesmo quando você não está ciente disso. É por isso que tantos dizem que buscam cura, mas sustentam a frequência da doença. Proclamam liberdade, mas vibram a partir do medo. Declaram abundância, mas emitem escassez. E o campo, que só pode retornar exatamente o que recebe, materializa a frequência dominante, não o pensamento mais nobre ou a intenção mais pura. Tudo é um espelho, não como uma metáfora inspiradora, mas como uma lei estrutural do universo, assim como a luz, quando atinge uma superfície polida, retorna no ângulo exato de incidência. A vida também reflete de volta para você sem distorção a imagem interna que você mantém. Não há forma que não tenha sido precedida por emissão, nenhuma experiência que não tenha começado como frequência. Uma vez que você entende isso, você para de esperar, para de roubar, para de culpar, e reivindica o poder interno de observar seu próprio campo. O que estou realmente projetando? Que imagem vibra por trás das minhas palavras? Que emoção mantive por tanto tempo que nem sei que estou emitindo? Esse ato de autoindagação não é psicológico. É vibracional. Não se trata de pensar melhor. Trata-se de sentir a partir de um lugar diferente. O campo quântico não é neutro, mas também não é caprichoso. Não decide. Apenas reflete. Não recompensa. Apenas reorganiza. E o faz com tanta precisão que os padrões que você repete em sua vida são prova direta da vibração que você ainda não transmutou. É por isso que tudo o que é emitido retorna. É por isso que o tempo é o palco onde a vibração toma forma. E é por isso que mudar sua vida exige mudar a frequência projetada a partir do seu núcleo. Não as palavras que você usa, nem as ideias que mantém intelectualmente. Para alterar o espelho, você não quebra o reflexo. Você muda a fonte da emissão. O verdadeiro trabalho não é para fora. É para o centro. E esse centro não é metafísico ou abstrato. É um ponto real de emissão energética, um núcleo radiante encontrado no lugar onde a alma e o corpo se entrelaçam. A partir daí, tudo o que você é transmitido como um sinal contínuo. E esse sinal molda a matéria, organiza relacionamentos, alinha oportunidades e até atrai os desafios que sua frequência permite. Deseja mudar sua experiência externa? Não afirme. Não declare. Primeiro ouça o campo que você já está emitindo. Observe as repetições. Ouça os padrões. Preste atenção aos sintomas. Contemple a arquitetura dos seus dias, porque isso é o espelho. E o espelho não mente. O espelho não dá opiniões. Ele apenas reflete. Essa realização é libertadora, mas também exigente. Exige presença constante. Exige responsabilidade energética. Exige abandonar a ilusão de que o mundo lhe deve algo e começar a viver como o que você realmente é. O único emissor responsável pelo seu campo. Então cultive a frequência que deseja ver refletida. Faça isso não como uma prática mental, mas como um hábito vibracional. Viva em gratidão se deseja expansão. Viva em paz se deseja ordem. Viva em suficiência se deseja realização, e sustente essa vibração sem esperar validação externa, porque o campo não responde à esperança. Responde à identidade vibracional consolidada. E quando essa identidade é clara, firme e coerente, o campo se reorganiza sem demora. É assim que o que antes parecia milagroso se torna manifesto. Não por acaso, não como recompensa, mas por correspondência. O que você projeta retorna.
O que você sustenta se torna lei. O que você emite toma forma. O campo não esquece. O campo não nega. O campo apenas retorna. Capítulo 11. Visualização sem fome. A ciência hermética. Aquele que vê com urgência invoca a falta. Aquele que visualiza com certeza convoca a forma. Nem toda visão interna é criativa. Nem todo imaginar é um ato de magia. Visualizar não é fantasiar, escapar ou desejar com intensidade emocional avassaladora. Visualizar, em seu sentido mais puro e operativo, é emitir uma imagem interna como se ela já fosse real, sem necessidade, sem fome, sem ansiedade. Porque a ferramenta não manifesta o que implora, mas o que reconhece como seu. O princípio hermético que governa a visualização criativa não está na força do desejo, mas na pureza da sustentação vibratória. O que você vê internamente não produz forma porque você anseia por isso, mas porque você o contempla a partir de uma identidade que já o habita. Quando a visão é contaminada por urgência, a emissão resultante não é criação, mas reforço do vazio, e o campo quântico obediente reflete não o que você pede, mas o que você projeta como atmosfera. Isso é o que os iniciados de Zósimo de Panópolis ensinavam nos salões silenciosos do hermetismo alexandrino. Não veja com o olho do desejo, veja com o olho que molda. Pois o desejo grita o ausente, mas a visão pura vibra o presente. Isso não implica indiferença, mas desapego vibracional. Significa que, para criar a partir da visão, você deve ver o que deseja como se já fosse, não como algo que poderia vir se você fizer a coisa certa. Essa é a ciência esquecida da visualização hermética. Alinhe o sentimento com certeza, não com esperança. O erro das mentes modernas é transformar a visualização em um ritual ansioso, uma súplica desesperada disfarçada de positividade. Mas qualquer visualização que comece com "eu não tenho" inscreve-se no campo como falta. E essa falta, mesmo que vestida de entusiasmo, é refletida fielmente, porque o universo não escuta suas imagens. Escuta a vibração com a qual você as mantém. Visualizar com fome é insistir no que está faltando. Visualizar com certeza é manter o que já vibra como verdade. Isso era entendido nas escolas gnósticas silenciosas, onde não se ensinava a pedir, mas a lembrar a cena interna que a alma já conhece em outro plano. Lá, ensinavam a entrar em um estado vibratório onde o tempo colapsa, e a imagem não é mais uma possibilidade, mas uma emanação. Porque a alma não imagina o futuro. A alma lembra o que já vibra em outro nível de seu campo. E, ao lembrá-lo sem resistência, ela o precipita no plano físico. Esse é o segredo insinuado no Evangelho de Filipe, quando diz: a fé é a forma do ouro antes do fogo. O que já é vivido internamente com convicção silenciosa é ordenado externamente sem luta. Porque o universo não reage ao desejo, responde à estrutura vibratória consolidada. Então, ao visualizar com poder, não imagine com ansiedade. Não force uma imagem. Não dramatize o anseio, mas entre suavemente em uma cena simples, estável e habitual onde você já vive o que deseja. Não uma celebração, não um resultado extraordinário, mas uma normalidade transformada. Por exemplo, não imagine o momento em que finalmente alcança algo. Imagine um dia comum onde isso já está integrado. Como você respira nessa vida? O que faz quando acorda? O que não lhe preocupa mais? Como você se sente ao caminhar? Não se trata de ver algo ideal, mas de sentir algo natural. E aí está a ciência. Quando o corpo vibra como se já vivesse essa imagem, o campo muda de coordenadas, porque o campo quântico não responde ao conteúdo da imagem, mas ao estado vibratório a partir do qual você a mantém. Visualizar não é enviar uma ordem. É habitar um código de frequência. É por isso que os sábios do deserto ensinavam: aquele que vê a partir da necessidade prolonga a jornada. Aquele que vê a partir da alegria convoca sem pedir, pois a necessidade repele, mas a identidade vibratória atrai. E esse é o ensinamento mais preciso. Não é você quem deve atrair a forma. É a forma que não pode evitar se precipitar quando você já vibra como ela. É assim que o verdadeiro mago visualiza em silêncio, em coerência, em certeza. Ele não imagina para obter.
Ele lembra o que já é. E, ao lembrá-lo, ele o convoca sem roubar. Pratique hoje. Feche os olhos e imagine uma cena. Não peça nada. Não invoque nada. Apenas sinta como seu corpo se comporta se o que você deseja já é. Que tom tem sua voz? Que espaço sua energia ocupa? Fique aí e então viva o dia como se já tivesse voltado daquele lugar. Não como teatro, mas como ressonância. Porque o universo não responde à imagem. Responde àquele que mantém a imagem sem tremor. Capítulo 12. O silêncio que ordena. A arte do dictum conditum. Ordenar não é comandar. É alinhar. O verbo puro é geometria encarnada. Nem toda palavra cria. Nem todo verbo carrega fogo. Apenas o verbo que foi gestado no silêncio interno, nutrido por emoção pura, afinado pela identidade vibratória e lançado a partir do núcleo sem contradição, torna-se dictum conditum. A palavra encarnada que não requer esforço, que não implora, que não vacila, que ordena sem violência. O universo não responde ao grito, responde à frequência. E essa frequência não é modulada na fala, mas no estado interno. Portanto, o silêncio precede o verdadeiro ato criativo, e apenas do silêncio pode-se criar um verbo que não divide. Os sábios antigos da linhagem caldeia, cuja ciência foi enterrada por impérios sucessivos, mas preservada em manuscritos sem nome, ensinavam que ordenar não é impor, mas lembrar a forma perfeita, lembrar o design original, lembrar o estado em que a matéria obedecia sem resistência. Pois o mundo não precisa ser convencido. O mundo está esperando para ser alinhado. O dictum conditum é a arte de falar quando não há mais separação entre o que é dito, o que é sentido, o que é acreditado e o que é. Quando o verbo não é vontade, mas emanação. Quando o som é apenas a projeção de uma geometria já estabelecida no campo. Quando não se busca mais provocar um efeito, mas manifestar uma frequência que não pode deixar de se tornar forma. Esse verbo, nascido do silêncio vibratório, não se repete. Não precisa de reforço. Uma vez pronunciado a partir do centro, é suficiente para alterar a configuração do ambiente. É assim que os antigos profetas agiam. Eles não imploravam, não negociavam. Diziam levante-se, e a forma obedecia. Diziam abra-se, e o campo se reordenava, não por privilégio, mas porque emitiam sem distorção. A chave não estava na palavra, mas no estado vibratório de onde a palavra emergia. E esse estado só pode ser alcançado no silêncio. Não o silêncio físico, mas o silêncio estrutural. A cessação interna. A quietude da mente que não teme mais. A calma da emoção que não interfere mais. O alinhamento da alma que não duvida mais. Esse silêncio é a matriz do verbo puro. E o verbo puro não declara, ele revela. Não cria do nada. Chama da forma que já existe na dimensão sutil. Os sábios do norte da Mesopotâmia diziam: a palavra que vem da fome arrasta a sombra. A palavra que vem do centro gera mundos. E é por isso que o dictum conditum não é magia. É geometria vibratória encarnada em som, uma frequência que foi mantida sem fissura e que, quando pronunciada, age não como um pedido, mas como lei. Assim, ordenar não é comandar, mas permitir que a forma que já vibra na alma se imprima na matéria. E isso só é possível quando o verbo é o filho legítimo do silêncio. Quer que sua palavra crie? Então não repita. Alinhe. Alinhe sua emoção. Alinhe sua identidade. Alinhe sua memória vibratória, e a partir desse eixo, deixe o verbo nascer sem esforço, sem urgência, sem a necessidade de ser ouvido. Porque o verdadeiro verbo não precisa ser acreditado para ser cumprido. Só precisa ser pronunciado a partir do ser. E aquele que pronuncia a partir do ser não implora, não exige, não dramatiza. Ele simplesmente diz, e o que é dito é. Capítulo 13. O sinal e a correção, o universo como instrutor. O que se repete é instrução vibracional. Não há aleatoriedade, há eco. Aqueles que ainda veem os eventos de suas vidas como uma série de acontecimentos aleatórios, desconexos ou caprichosos permanecem adormecidos sob o véu mais profundo. Porque no universo, nada é aleatório.
Tudo é vibracional. Nada acontece simplesmente porque sim, mas porque foi emitido. Tudo o que se manifesta primeiro se manifestou como o eco de um pulso anterior, como uma correção amorosa de um desvio, como uma orientação de volta à frequência original. O universo não ensina com palavras, não corrige com punições, não educa com doutrinas. O universo reflete, e quando o sinal que você emite não está alinhado com seu design essencial, esse sinal se distorce no campo. E essa distorção retorna como uma circunstância repetida, um bloqueio persistente, uma dor recorrente, uma perda repetida ou um apego cíclico. Não como uma condenação, mas como um espelho vibratório que nunca para de lhe dizer: isto é o que você está emitindo. Isto é o que você está tolerando. Isto é o que você deve alinhar. Não há destino externo que decida por você. Não há entidade superior que determine o curso de sua vida como se você fosse uma marionete de seus decretos. O sinal que você mesmo mantém é a única lei que organiza sua experiência. Os antigos ensinavam que a repetição não é karma. É instrução. A circunstância que retorna não é punição. É um espelho. A dor que insiste não é injustiça. É uma pista vibracional. E se o universo continua lhe mostrando uma forma, não é porque ele se tornou cego, mas porque você não mudou a emissão que a convoca. Assim ensinaram os sábios da linhagem Melquisedeque. Toda forma que persiste é a resposta a uma frequência não reconhecida. E toda frequência não reconhecida se transforma em um ciclo. E o ciclo não é quebrado pela vontade. É quebrado pela consciência vibracional, mudando o sinal. Você tropeça nos mesmos apegos. Viaja pelas mesmas paisagens internas, mesmo que mude seu entorno. Os mesmos obstáculos o perseguem, embora você jure que aprendeu. Então, você não está condenado. Você está sendo instruído. O universo não cessará de refletir o sinal que você mantém até que você modifique sua frequência no núcleo de sua emissão. E quando essa frequência mudar, a realidade se rearranja sem esforço. Não porque você merece, não porque agora entende, mas porque não há mais ressonância com o padrão anterior. O sinal é lei, e toda lei que não é observada torna-se um professor disfarçado. A alma antiga não precisa tanto falar consigo mesma quanto ouvir o que vive. E cada experiência que parece vir de fora é, na verdade, uma onda de retorno. Isso é correção. É ensino sem voz. E aqui reside a diferença entre o buscador adormecido e o viajante consciente. O adormecido acredita que a vida o golpeia. O consciente entende que a vida fala com ele, e quando ele escuta, ele agradece, não porque gosta do reflexo, mas porque lembrou que o reflexo é a chave. Não se trata de suportar o que dói. Trata-se de ler o padrão que o sustenta e, a partir daí, transmutá-lo. É por isso que os iniciados de Rotano diziam: quando algo acontece 3 vezes, não é um erro, é uma instrução. E quando algo acontece 3 vezes, não é punição. É uma vibração desalinhada. Cada sinal é uma oportunidade para uma correção vibracional. E cada correção, se atendida sem julgamento ou teimosia, abre um novo nó de evolução. Quer saber o que você está emitindo? Olhe para a sua realidade. Não para suas palavras, não para suas intenções, mas para sua atmosfera, suas repetições, seus apegos. Aí sua emissão predominante se revela com absoluta clareza. E se você não gosta do que vê, não fuja da forma. Mude a frequência. O universo nunca para de responder. Mas sua resposta não é moral. É quântica. Não recompensa, reflete. Não pune, retorna. E quando você retorna um sinal purificado, alinhado e firme, o campo não tem mais motivos para repetir a lição. Então a forma muda. Não por sorte, não por milagre, mas porque a geometria da alma foi restaurada. Capítulo 14. A sombra é o programador oculto. O que você não nomeia governa você. O inconsciente não é passivo. É um emissor ativo. Muito antes de a alma encarnar em um corpo, ela já traçou um mapa vibracional. Esse mapa, em sua forma mais pura, é a geometria da vontade essencial, mas se distorce no plano denso devido a forças não redimidas,
frequências não vistas e aspectos ocultos da consciência que continuam a emitir sem permissão, sem controle e, mais importante, sem serem reconhecidos. Essa coleção de conteúdos não revelados, poderes não integrados, traumas não reconhecidos e emoções não expressas foi chamada de sombra pelas escolas antigas. E essa sombra não é uma energia maligna. É simplesmente uma vibração não reconhecida que continua a atuar como um programador de seu campo energético. O erro moderno foi reduzir o inconsciente a um arquivo passivo, um armazém escuro onde experiências não processadas são depositadas. Mas, na verdade, o inconsciente é um núcleo emissor ativo, uma fonte de vibração constante que molda a realidade tão fortemente quanto o pensamento consciente. A sombra cria, não porque você quer se sabotar, mas porque tudo o que vibra emite, e tudo o que emite ordena, e o que você não nomeia a partir da consciência, você nomeia por omissão. O que você escolhe não olhar, você projeta, e o que você projeta do inconsciente torna-se um destino errante. É por isso que os antigos não temiam a escuridão. Eles a interrogavam. Não fugiam de seus fantasmas. Davam-lhes um nome. Como disse o iniciado egípcio em textos nunca transcritos para o grego, não há sombra que não contenha um verbo, e não há verbo que não possa ser pronunciado a partir da alma purificada. Nomear não é declarar. Nomear é iluminar o padrão, e o que é iluminado perde seu poder autônomo. A sombra, então, não é o inimigo. É um programador não monitorado. E, como todo programador, ele escreve ordens. Ordens de apego, ordens de fracasso, ordens de perda, ordens de autossabotagem. E essas ordens não são emitidas com frases. São emitidas com imagens internas, emoções automáticas, tensões corporais e estruturas de identidade não desafiadas. A alma, quando negligencia sua sombra, torna-a o arquiteto do campo. E esse campo, como já sabemos, não distingue entre o consciente e o inconsciente. Ele apenas reflete o que recebe. É por isso que muitas histórias de vida repetem padrões que não desejam, sofrem apegos que não escolheram. E quando perguntam, por que isso está acontecendo comigo, a resposta não está na superfície. A resposta está na sombra que não foi nomeada. E como a sombra é nomeada? Não com julgamento, não com drama, não com terapia discursiva. É nomeada a partir do núcleo. É nomeada com o fogo da consciência neutra. É dado a ela um rosto, um som, uma forma, e então ela é integrada como parte do design original, porque toda sombra é um poder potencial caído, e todo poder caído espera ser resgatado do inconsciente e alinhado com o propósito superior. Assim entendiam os sábios da tradição caldeia antiga. Todo demônio pessoal é uma virtude sem uso, todo sabotagem um poder sem direção. A sombra não é destruída, é reprogramada. E para reprogramá-la, é preciso dialogar com ela. Que parte de mim acredita que não pode? Que emoção me impede de manter a ordem vibracional? Que imagem interna continua me falando do passado? Essas perguntas não são feitas com a mente. São feitas com atenção vibracional. E a alma responde, a sombra se revela, e o que estava oculto torna-se energia disponível. Porque o inconsciente, longe de ser uma prisão, é uma fonte inesgotável de emissão criativa, desde que seu conteúdo tenha sido transmutado em presença consciente. O que você não nomeia programa você. O que você nomeia alinha, e o que você integra torna-se uma ferramenta para a manifestação. O verdadeiro mago não reprime sua sombra. Ele a enfrenta de frente, oferece-lhe sua luz e a transforma na coluna invisível de seu templo vibracional. Capítulo 15. A porta final. A mente é o oleiro do cosmos. Tudo retorna. Tudo responde. A mente não pensa. Ela molda o destino. Não há silêncio no universo, apenas frequências não ouvidas. Não há inércia, apenas emissão não compreendida. Todo o cosmos é uma rede de ressonâncias, uma matriz viva onde cada vibração encontra seu espelho, cada impulso sua reflexão, e cada pensamento sua manifestação correspondente. Nesse grande tecido, a mente não é apenas um recipiente de ideias ou uma faculdade lógica. É o oleiro invisível do destino, o moldador da forma, o configurador do campo.
Não há realidade que não tenha sido primeiro moldada no forno da mente. Não há evento que não tenha brotado como uma figura do molde invisível de uma forma-pensamento sustentada. Não há matéria que não seja, em sua raiz, uma ideia condensada. E nem todas as ideias bastam. Nem todos os pensamentos são suficientes. Apenas aquilo que é sustentado com frequência pura, emoção estável e certeza indivisa desce do plano abstrato para o plano concreto, do mundo mental manifestado. Pois a mente, quando não está unificada, não cria, ela contradiz. E quando contradiz, não molda, fragmenta. E o fragmentado retorna como caos, repetição e eco confuso. Assim ensinaram os iniciados do Vale da Lua Dupla: pensamento sem eixo é argila sem forma, mas pensamento com certeza é o selo que o campo imprime. A mente não é útil pelo que analisa. Ela é criadora pelo que consolida. Porque o universo não responde ao pensamento isolado, mas à emissão mental contínua que vibra com coerência estrutural. Assim, pensar não é pensar, é moldar, é emitir. Pensar é costurar estruturas no éter que o campo obediente transforma em formas, eventos, conexões e cenários. A mente, então, é a porta final do processo criativo, porque é nela que todas as forças anteriores convergem. A emoção sustentada, a identidade vibratória, a imagem interna, a palavra falada, a sombra redimida. Tudo isso chega à mente como o centro de síntese. E de lá, a emissão total é lançada. Uma emissão que só pode retornar, pois o que você envia retorna. O que você projeta se concretiza. O que você modela com sua mente não é apenas sua realidade. É sua linhagem, sua obra, seu templo. E o campo quântico, perfeitamente neutro, infinitamente obediente, nada faz senão retornar o eco exato de sua forma mental predominante. Assim, o retorno é lei. A lei do retorno não é moral. Não é julgamento. É física e espiritual. É arquitetura energética. O que você pensa com emoção, com certeza e com imagem interna alinhada transforma-se em uma sequência que o universo reproduz sem demora, não para puni-lo ou recompensá-lo, mas porque não pode fazer diferente. A mente é, então, o pincel da alma, e o universo é a tela. Mas não há tela sem pincelada, nem forma sem desenho. E o desenho começa no espaço sutil onde seu pensamento se torna vibração estruturada. É por isso que os sábios herméticos antigos, antes de pronunciar qualquer palavra, purificavam suas mentes por dias inteiros, porque sabiam que uma única imagem mental sustentada com emoção estável podia mudar a geometria de seu entorno por gerações. E esse poder não era reservado para os escolhidos. Era o poder de todo ser humano que lembra quem é e entende que o pensamento não é um luxo, nem um fogo, nem um exercício intelectual. É uma ferramenta criativa, uma frequência de moldagem, uma chama que, uma vez lançada, busca matéria para encarnar e sempre encarna. É por isso que não há erro mais profundo do que pensar sem direção. Não há negligência mais letal do que manter imagens internas de falta, dúvida, culpa ou autocondenação. Porque o campo não decifra sua intenção, decifra sua frequência. E sua frequência é definida por você pensa quando ninguém está olhando, por você mantém quando não fala mais, por você emite quando não finge mais. Assim, o retorno é o teste final, a medida exata de sua emissão e o espelho mais nobre da alma, não para fazê-lo temer, mas para fazê-lo assumir. A mente não descansa. Não há pausa em sua emissão. Portanto, tudo o que você mantém dentro dela, mesmo sem palavras, eventualmente se torna uma realidade vivida. O que você pensa hoje é a atmosfera de seu amanhã. O que você modela agora é a estrutura de seu ano. E o que você emite sem vigilância é a arquitetura silenciosa de seu próximo destino. É por isso que este é o capítulo final. Não porque é o fim, mas porque é a origem de tudo o que está por se manifestar. A mente é o crisol. A mente é a porta. A mente é o código-fonte da forma. E você, alma antiga, lembrou que não está aqui para ver o que acontece. Você está aqui para decidir o que emite e assumir o que recebe. Porque tudo retorna, e você é a causa. Amém.